Agora, o Fidel, eu sei que tu é macumbeiro, cara. Eu quero que. Eu sei que você professa essa religião. Eu não sei nem, Cleto, se é religião. Agora, vocês. Ele é que sabe explicar. Cara, Se o vagabundo falar assim, vai. vocês defendem o quê? Vocês estudam a Bíblia, vocês têm dogmas, vocês idolatram algum santo, é pai preto, vocês é, costuram boca de sapo para pedir Tá o mal doido pra ser alguém. cancelado. Eu preciso entender, Cleto, o que é Umbanda. Porque assim, você é meu amigo, me conhece, sabe que eu não sou um cristão Eu era seu amigo, fervoroso. né? Eu era, né? Não. Você sabe que eu não sou um cristão fervoroso, mas eu acredito que 80% dos brasileiros foram criados em um lar cristão e ouvindo os dogmas do cristianismo. E quer queira, quer não, as pessoas têm um certo preconceito contra a Umbanda. E eu tenho dúvidas. Eu gostaria que você esclarecesse como é que funciona isso. Então, E o que é tratado em um terreiro de macumba. então primeiro, É isso. Primeiro feio. Eu não sou um estudioso do tema, né? Eu sou um simpatizante. Né? Então, assim, o que é que acontece? Eu, quando era menino também, São Miguel dos Milagres, eu ia pra rua e minha tia falava assim, não vai pra rua do Xangô, não vai pra rua do Xangô. Que tinha uma rua lá que era onde tinha o terreiro, né? E minha tia sempre falava isso. Tia Neta. Aí não vai pra rua do Xangô, não vai pra rua do Xangô. E eu, caralho, que porra tem nessa rua do Xangô? E o cara é foda aqui. Aí o cara vai. Aí é que o cara vai, né? E aí, cara, eu fui uma vez e quando cheguei, eu fui, como falei, fui criado no Batista, né? Que inclusive eu não tenho um dogma religioso que eu sigo. Por exemplo, se eu fosse dogma religioso, eu não podia estar usando a guia bebendo, sacou? Essa guia tem algum Essa significado? guia, Não. De algum. É uma Santo? firma, né? Uma firma de Xangô. Xangô é o orixá da justiça. Mas você usa uma guia também azul e branca, né? Daí é manjar, né? Não, então, eu vou chegar lá. Vamos lá. Certo. Quando eu fui e minha tia falava, não vai. Aí eu fui. Né? E aí, cara, quando eu cheguei pra conversar... Não, eu comecei a me interessar. Eu digo, peraí, velho. A galera tava na maior animação lá, bebendo, conversando, brincando. Não tinha matando criança, não tinha nada disso. Alguma coisa tá errada. Não é Né? milagres. Em São Miguel. Alguma coisa tá errada nisso aí, dessa galera falando que isso não presta. E não tinha internet como tem hoje, né? Hoje em dia o cara procurou Xangô, não vai ver. O cara que come a criancinha, não, pô. O cara vai ler e coisa. E isso que você tem hoje é que você não quer se aprofundar e tudo bem. Beleza. Mas na época... Mas, pelo amor de Deus, eu não tenho preconceito. Não, mas você pode pensar que é assim. Eu tenho uma dúvida, Eu tô ligado, porque o meio social Eu entendi, que eu claro, cresci recrimina a Umbanda, né? Claro. E outra também, como eu falei, não sou um bandista, eu não sigo dogma de porra nenhuma. Entendi. Não dogma nenhum. Como eu falei, o pai de santo falou, ó, você não pode beber e usar, não pode transar, não pode um monte de coisa com a guia. Não pode furunfar com a guia, meu Não filho. pode, Zé menino. menino. Zé pequeno lá. Não pode. Aí algumas coisas eu faço, outras não, né? Aí eu resolvo diretamente com o santo, deixa o pai de santo de lado. Aí sim, eu falei, porra, isso tá errado, brother. Tem alguma coisa errada. Os caras não estão fazendo mal nenhum a ninguém lá. E aí começou a crescer e tal, 15, 16 anos. Eu fui pra escola. Quando cheguei na escola, saí da escola, cheguei em casa, minha mãe não tava, meu pai não tava, não tinha ninguém. E não tinha almoço. A Maria, que morava, trabalhava, era uma segunda mãe pra mim. Ela não tava também. Aí um parceiro lá do posto falou, pô, tá tendo festa de Cosme e Damião no terreiro do seu Silva. Aí eu digo, e aí? Os caras, pô, vamos lá que tem almoço. Eu tava morrendo de fome. Aí eu digo, vamos lá. Aí fui, almocei. E aí era uma festa, né, de religião de matriz africana. Que eu não sei se é Umbanda ou Candomblé, que porra é não. E aí eu comecei a me interessar e comecei a ler sobre. E aí, cara, eu acho que é uma religião mais democrática do que, por exemplo, a religião
cristã, que acaba sendo uma religião também cristã, porque existe um sincretismo, né? Por exemplo, Oxalá é Jesus Cristo. Que a galera que estava no Brasil na época Escravizada fez fazia o download do santo você não pra podia, você não podia trazer Ah. as suas imagens, então você acabava usando a imagem da Igreja Católica e fazendo paralelo com e principalmente porque aqui no Brasil a gente tem muito escravo iorubá, né? Que a Yorubá é uma descendência, Que é descendência, tipo os bantos. isso. A gente tem muito escravo iorubá. Então os escravos iorubás, eles trouxeram com eles o candomblé e depois a Umbanda, a Umbanda já é uma religião brasileira, pô. Que aí vamos chegar, vai ser para não ficar embaçando muito nessa conversa. Quando eu cheguei lá, eu comecei a perceber, tipo, pô, não tem nada de errado aqui. E aí meu pai é um cara de cabeça aberta, pô, pai, isso aqui, o que é que tu acha? Ele, não, filho, que existe um ser supremo que rege todas as pessoas e cada um... O ser supremo, não, é ser eterno, que é o Munhado, o Thundercats. Cada um vai fazer com que... Pô, porque não faz sentido, com todo respeito às outras religiões e também... A religião que eu também vou, que eu falei, acabei de falar pro brother ali, que vou também na igreja batista e tal. Então, mas não faz sentido, na minha concepção, o cara, por exemplo, que mora na Amazônia, se o mundo se acabar hoje, Jesus Cristo resolveu voltar para a Terra. Chega aqui e o cara que é índio, tá lá batendo tambor pro sol e pra lua, Batopã. vai pro inferno. O Porque não ia pra igreja. O Porta dos Fundos tem um pode vídeo crer, interessante, pô, pode crer. É irado esse vídeo. É. É irado. Eu mostro pros caras lá. Meu irmão, pra você ver, aí passou. Aí o Deus diz assim, ó, quem tava certo mesmo, Que os caras lá... Não, o Hitler. Não, os caras... Não, mas tinha do Hitler, que o cara fala assim, você tá aquele bicho mal, nunca atropelei, nunca fiz nada de errado, tal. Mas você não pediu perdão antes de morrer. Tem esse e tem outro Tem, primeiro. que é o cara que a mulher chega... Católico, errou feio. Errou bem, Quem é o Deus verdadeiro é o Deus não sei o que lá da Polinésia. Aí o Velho. Deus todo ripão assim. E eu comecei a me identificar mais com a questão da cor, porra, da cor do preto. Porque, veja, eu tenho um amigo meu, que além disso, fazia a propaganda dele também, é o Peixe. É o Flávio. Que disse que o peixe morreu, que ele virou crente e disse que o peixe morreu. Ele faz tudo, velho. Qualquer bronca que você tiver aqui da DV Corro, que ele resolve. Parada de luz, não sei o quê. Faz merda pra caralho às vezes, mas no final ele ajuda. Desenrola. É o Severino. Aí, meu irmão, eu lembro como hoje, velho. Disse também, como é que é essas coisas, né? Eu saindo do oráculo, muito louco, eu e ele, nós dois, na época ele não era crente ainda. Crente não, é evangélico, né? Aí a gente parou na porta do Sesc. Aí tinha um pombo branco e um pombo preto. Aí o pombo preto provavelmente devia ser o macho da história e ficava cortejando o pombo branco. Aí ele mandou assim pra mim, Fidel, tá vendo ali como é que é o mal? Olha lá, o mal indo pra cima do bem e tal. Aí eu falei, porra, mas por que é o mal, brother? Porque é o preto. Falei, o cara é preto e índio. O cara é preto e índio. Ele, o peixe, é preto e índio. Eu falo, porra, porque o cara é o mal. Hoje em dia eu até falo sempre essa parada pra ele. Eu já tava brincando, não tava, porra. É uma questão cultural que você traz consigo. É um racismo estrutural, que ele nem sente. Que ele nem sente. Eu até falo assim, porra, não sei porque o português não matou teu ancestral lá atrás, que tu não tava nem aqui conversando merda. Aí ele fica puto comigo. Você podia não estar ouvindo essa merda que você tá falando aqui. Mas é um cara bom pra caralho. Só que existe essa doutrinação que poderia existir também na nossa religião, na religião que eu simpatizo um pouco mais. Nossa não, que eu simpatizo um pouco mais. Eu também não tenho patrão não, negócio de não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, dia santo, porra nenhuma. Eu acredito que pode me ajudar, como vou na igreja, vou no centro espírita kardecista, que o centro espírita kardecista com a Umbanda, a diferença é que, e aqui vai ter um monte de confusão, mas o centro espírita kardecista, ele só aceita espíritos de pessoas que eram letradas quando eram vivas, sacou?
E Mas a como é que Umbanda... vão saber? Nada Como- democrático, né? Nada Porque o democrático. Espírito Como vão diz, saber? meu filho. O Espírito Não, diz, porque- Hugo, eu sou André Luiz. Aí diz quem é, pô. E aí a Umbanda começou a aceitar os pretos velhos, malandro e tal. O Zé Pilintra. E então, Os caras começou a aceitar esse tipo de espírito que para o kardecismo não era o espírito de luz. E aí foi a partir daí que Ou seja, Sim. então Umbanda já é um é tipo, tu acha que é meio que um racha político do do kardecismo. kardecismo. É. Rachou porque, É. tipo, talvez um cara preto ou um cara que... Não, venha- eu falo o nome seja da, uma eu seita, falo o nome mano. da entidade. Não sei se é, eu posso não falar que eu não sei, né? Mas tipo desce uma entidade e pelo menos a história que tem na Umbanda. Desce uma entidade e os caras tinham o poder, os médiuns, de expulsar. E a mesa branca, né, que chama no kardecismo. E os caras tinham o poder de expulsar. Conseguiam fazer uma oração e o espírito ia embora. E aí esse cara desce e pega uma flor e bota no meio da mesa. Eu não lembro o nome da entidade, ele bota no meio da mesa. E aí os caras começam a dizer, pô, peraí. E aí começa a orar, e para sair esse espírito dessa pessoa. E essa pessoa não fala, essa entidade fala, ó, dia tal, no lugar tal, a gente vai criar uma nova religião, que é a Umbanda, que quer dizer perto de Deus, tá ligado? Umbanda quer dizer perto de Deus. Então, aí vai ser criada essa religião e os caras não tinham o poder de expulsar, pô, esse espírito, que não era um espírito de luz, que era um cara, eu não lembro se era tranca-rua, uma porra dessa aí, entendeu? Enfim, é isso, eu sou da religião matriz africana, cara, eu sou também cristão. O que for bom, tô aceitando, o que não for, brother, Acredita em Deus, na Bíblia, tudo. Né? Alguma coisa vai valer, né? Pô, não é possível que o que existir vai ficar com raiva do que não existe. Quer ir pro céu? Ou então pro inferno mesmo. Não quero morrer e acabar. Quero ficar aí. E entrar noutra vibe. Ou então eu prefiro não morrer, sabe, Cleto? Eu prefiro não morrer.